E aí eu vou ter que responder. Deixa eu Vai. começar contando para vocês uma coisa, se quiser. A Lu me fez uma pergunta que talvez seja de mais pessoas, então eu vou aproveitar e vou responder aqui, tá? Ela disse assim, na outra vez eu saí antes de conseguir falar sobre a minha parte de comunicação, lembram? Então deixa eu mostrar qual era a dúvida dela. Diz que ela perguntou no dia sobre isso aqui, ó, que está aqui do ladinho, tá vendo? Ó, relacionamento, escuta e devolutiva. Que ela perguntou por que a gente colocou isso aí, né? Na verdade, especificamente fui eu que coloquei. Até ela falou que perguntou para a Mel e a Mel falou que era para perguntar para mim. Mas o que acontece? A gente tem todo um processo de construção da narrativa e tal, né? Inclusive, a Gláucia, eu e o Carlos Henrique ficamos falando muito sobre narrativa da última vez. Mas aí tem isso aqui, ó, tá vendo? Que está relacionamento, escuta e devolutiva. Por que eu coloquei isso aí? Porque esse é um processo que a gente tem que ficar muito atento, que é o quê? Quando você faz uma narrativa, quando você cria uma comunicação, você estabelece um relacionamento. E relacionamento é mais do que a comunicação. Ele, na verdade, é uma ida e volta. Então, você tem que estabelecer uma forma de ouvir o que esse seu cliente tem para dizer e, ao mesmo tempo, devolver, fazer devolutiva para ele. Esse processo é o que vai criar o relacionamento. Então, assim, eu deixei aí para vocês nunca esquecerem, assim, que quando vocês criarem a narrativa e criarem a comunicação, também pensem de que forma esse cliente vai te devolver, de que forma esse cliente vai se comunicar com você e como você vai fazer para devolver para ele para ter sempre esse ida e volta, sabe? Porque aí é que você vai criando um relacionamento. Então, só para vocês não esquecerem disso, porque, sabe, como é que ele vai fazer se ele tiver alguma dúvida, alguma reclamação? Para onde ele liga? Porque, assim, hoje a gente vê umas coisas absurdas, né? Por exemplo, o cara só tem um e-mail, você não consegue falar com a pessoa, você não consegue um WhatsApp, não consegue se conectar. E você manda um e-mail, o cara demora, sei lá, 5 dias para te responder. E você está com um problema, às vezes, que é de sei lá, cobrou errado no seu cartão, entendeu? Você fica nervoso 5 dias até o cara te responder, e você não tem outro jeito de cobrar dele, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo, sabe? A gente precisa criar formas e aí você quebra seu relacionamento, né? Mais não, do que... você odeia esse negócio, assim, com as suas forças todas, né? Então, exatamente, você quebra e você acaba com o relacionamento, né? Então, é um pouco isso que eu coloquei ali para a gente não esquecer, que toda vez que a gente estabelece uma relação, a gente precisa saber como é que a gente vai escutar e como devolver, tá bom? É mais isso, assim. Isso foi ontem, porque eu posso ser sincera que eu não cheguei aqui ainda. Não, meu amor, isso Mas aqui foi na ontem? última aula, na quinta-feira passada. Ah, tá bom. Isso aqui era na quinta-feira passada. Também. Essa semana, a gente estava falando aqui, ó, sobre como é que a gente Isso. fala, que é a última etapa, que aí seria assim, como é que eu retroalimento, né? Sim. Esse Não, tá bom, é território. o passo anterior. Tá, É porque a Lu me atrasada perguntou hoje, e aí eu falei, deixa eu responder aqui, caso ela precise, ela tem isso gravado também. Fala, Glau. Mônica, tá bom. mas assim, mas eu entendi mais ou menos o que você quis dizer com isso, mas porque assim, é na narrativa isso, ou é como se fosse, sei lá, um saque da vida? É isso que não ficou muito claro eu não pra mim. gosto de falar saque da vida, mas é tipo isso, assim, sabe? A questão é, narrativa, a narrativa é a história que você vai criar para falar do seu produto. Mas isso não deixa de ser também uma forma de se comunicar, né? Você vai criar a história, mas essa história vai ser uma comunicação sua com o seu cliente, certo? Com o seu cliente e com o território, com todos aqueles que se conectam com você. O que eu digo é assim, ok, eu conto essa história, mas como é que eu recebo o que as pessoas me trazem sobre essa história? Entendeu? Como é que eu ouço esse cliente? Porque uma coisa é assim, eu conto a história, mas e como é que eu estou preparado para receber o que ele vai me dizer? É mais uma ouvidoria mesmo, então, né? Tipo... na verdade, assim, qual é a minha abertura para isso, né? Será que eu vou ter, sei lá, vamos dizer assim, se eu presto um serviço, por exemplo, eu sempre, 2 vezes por ano, mesmo que eu tenha terminado o serviço, sempre eu pergunto assim, gente, tem mais alguma coisa que eu posso fazer para vocês? O que eu entreguei tá ok? Vocês precisam de mais alguma coisa além do que eu já fiz? Mesmo eu já tendo ido para campo, a gente consegue? Porque, assim, eu trabalho com isso, né? Com, vamos lá, diagnóstico. Se a pessoa me pede uma outra coisa e eu precisar ir para campo de novo, eu vou, sabe? Por quê? Porque eu acho que ele tem que ficar feliz com o que eu fiz, com o que eu entrego para ele. Mas eu pergunto para ele, tem mais alguma coisa que você quer? E aí ele vai me dizer, tem. E aí eu falo, então, infelizmente, mas eu não posso ir para campo de novo. Então, assim, você tem que perguntar
estando pronto para devolver aquilo, né? Então é um pouco isso, assim, sabe? O quanto você está pronto para fazer esse movimento. E isso é o que vai criar o relacionamento mesmo, que é um pouco o que a gente estava falando, né? Poxa, o cara só tem um e-mail, eu tô com... Saiu dinheiro da minha conta, porque saiu errado, e eu não consigo falar com o cara, o dinheiro está lá, tipo, eu posso estar no vermelho, sabe esse tipo de coisa? E você não tem como resolver aquilo na hora. Então, pensar um pouco de que maneira você vai se relacionar com esse seu cliente, eu acho que é muito importante nessa hora de criar, sabe, a comunicação, porque senão a tua narrativa pode ir por água abaixo, né? Você cria uma história, que você está preocupado, com o cliente, e você tem só um e-mail para responder, o cara não consegue falar com você, sabe esse tipo de coisa? É a disponibilidade, né, que você vai dar para esse cliente, ou enfim. Exato, a relação mesmo. É que a gente, quando a gente fala ouvidoria, não sei você, Glaucia, mas quando eu ouço ouvidoria, o sotaque, para mim vem imagens tão ruins, assim, porque a gente... né, sempre vem para mim assim, uma imagem... acho que a gente quer construir uma coisa, né, algo a mais aí, né, que tem a ver com a história do... não entendi. Acho que entendi. Acho que é mais de como realmente vai se dar essa relação, né? Isso. Não é necessariamente, sei lá, um pós-venda, um saque ou uma ouvidoria nos modos que a gente está acostumado, né? É mais de como você vai criar essa relação, né? Não, e acho que até tem uma coisa importante da gente começar a pensar, que é assim, você cria relacionamento e engajamento depois que a pessoa também tem outras formas de se relacionar com você que não seja só o teu produto. Por exemplo, né? A gente vai falar, sei lá, vamos falar do trabalho vamos falar da kombucheria. Você vende o kombucha, você entrega o kombucha, mas, por exemplo, toda semana chega para mim um e-mailzinho bonitinho com a carinha da Isa dizendo assim: você já fez o seu pedido essa semana? Sabe? Ela me lembra disso. Você lembrou de separar as garrafas? Fala assim: olha, eu fiz um sabor novo, será que você não quer provar? E se eu disser que eu quero provar, provavelmente ela vai me trazer uma garrafinha pequena para eu experimentar. Entendeu? Então, ela vai criando comigo uma relação. Por exemplo, ela fala assim, você sabia que o kombucha, ele ajuda você a... Entra no meu site, vê lá, sabe, algumas informações que eu mandei para você. Aí, por exemplo, a gente pode ter, de repente, sei lá, você tem uma comunidade, vamos dizer, dos museus da Lu, por exemplo, né? Ela pode ter uma comunidade prática dos museus para trocarem experiências, que ela, né? E isso também é um serviço que ela traz, provavelmente, assim, uma vantagem que ela traz para os clientes dela, entendeu? É meio que um pouco isso, assim. Eu trabalho por exemplo, eu trabalho com consultoria, muito consultoria de ESG, então eu escrevo matérias e mando para os clientes. Quando eu vejo uma matéria, por exemplo, no jornal que tem a ver com aquele cliente, eu pinço ela e mando para ele para o WhatsApp. Então, esse cara sempre está recebendo coisa que eu vejo que tem a ver com ele, no WhatsApp dele, ele vai lembrar de mim, falar, a Mônica me mandou um material bem legal, que é novo, sabe? Então, é um jeito de se relacionar com ele diferente, assim, não é sei lá, um newsletter que eu mando, não, eu vi uma matéria bacana, eu vou lá, é bem one-to-one, vai lá para o CEO da empresa que eu atendo. Aí o cara vai pensar, pô, será que ela não... Sabe, ele vai estar sempre lembrando, assim, né, porque vai chegar uma coisa, lógico que não pode ser muito também, porque senão enche o saco, mas se você tem é um jeito, né, é mais isso, assim, que eu queria deixar gravado e marcado, para vocês sempre lembrarem, claríssimo. Né? Claríssimo, amor, claríssimo. Importantíssimo. E aqui, ó... Fala, vai. Não, e aqui o que eu ia dizer, que é o que eu estava explicando quando eu falei no videozinho, né? De uma forma mais simples, é o quê? É assim, quando a gente fez aquele levantamento do que a gente... as oportunidades do território, aí a gente criou todo o nosso produto, a gente foi lá, fez toda essa jornada e tal, e no final você vai pensar assim, bom, então tá, agora que eu já tenho o meu produto, agora que eu já sei o que eu quero levar para o meu território, o que eu posso impactar positivamente nesse território? Como é que esse território pode impactar positivamente? É mais para a gente imaginar, pode ser que você não tenha essas respostas agora, mas você pode ter tipo um guess, sabe? Eu acho que eu vou impactar esse território, sei lá, Isa, por exemplo, eu acho que eu vou ter gente mais saudável no meu território. Então tá, será que esse território vai ter... Eu vou, por exemplo, incentivar outras pessoas dessa comunidade a produzirem coisas locais. Então tá, então eu coloco lá. Será que eu incentivei? Então hoje, sei lá, como ela falou, quando a gente começou o Transition aqui, tinha, na Ecofeira, tinha 3 barraquinhas.
agora eu não tenho mais lugar para as pessoas, né? Tem, sei lá, 15 barracas, antes era um produtor só, agora tem 3, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a gente pode dizer o quê? Que esse movimento acabou aumentando a quantidade de pessoas que produzem localmente, porque elas se sentiram incentivadas. Então, isso fomentou o próprio território, né? É mais isso, assim, como é que o meu produto vai ajudar? Por exemplo, a Gé, ela trabalha com as vinícolas locais, né? E ela quer fazer um projeto de experiência local. O que eu vou fazer pelo meu território? Bom, você vai trazer gente, vai ficar interessada por esse território e provavelmente vai conhecer coisas do território e vai trazer mais gente. Então, você vai movimentar. Bom, então, aumentar as pessoas no território, aumentar a gente que conhece esse projeto, sabe esse tipo de coisa? Então, são essas meio perguntas que você talvez possa responder, que é para a gente colocar aqui nesse momento, que é entender o que a gente chama de entender processo evolutivo das capacidades. Deu para entender? Ou eu... Não, a gente estava na mentoria de segunda, a gente explorou bastante com a Mel, sim. Né? E a gente até falou, discutiu um pouco isso, né? Tipo, que chegar aí é ainda na linha da percepção nossa, Isso, porque a gente não necessariamente já aplicou o MVP, que eu acho, né? E a gente até falou, o que eu acho na linha da percepção, e a gente até falou, putz, seria muito interessante também que isso seja aplicado depois do MVP, para poder validar ou não, né? Então a gente até entrou nessa discussão. Sim. Enfim, a gente explorou bastante. Eu não sei se a Glaucia ficou com alguma dúvida dessa parte, Glaucia. Não, na verdade, assim, eu acho que eu tô ainda em narrativa, né? Eu não terminei a parte de narrativa, eu não entrei nesse ainda. Então, assim, acaba que ficou claro, mas eu não coloquei a mão, né? Então, acho que a hora que eu botar a mão é que talvez surjam umas dúvidas, mas assim, nesse momento não tenho muita dúvida sobre isso, sabe? Eu tenho dúvida do passado ainda, amor, então não sei. Então pode falar, pode perguntar. Qual era a tua ideia? Não, eu tô aqui para vocês, é mentoria, eu digo monitoria, né? Se eles perguntarem, monitoria. Vou tentar responder. Glaucia, você também, né, tinha dúvidas do passado, né? Mas pode ir lá, vai lá, porque pode ser que a sua seja minha e eu vou na sequência se... Nem sei, eu vou voltar um pouquinho tanto, tá? Posso dividir o meu coisa? Porque, assim, não tá bonitinho como de algumas, a gente ainda... Não tá bonitinho como de algumas, mas eu ainda vou fazer bonitinho, tá? No futuro. Deixa eu... Então, eu vou voltar lá atrás, tá? Tá bom, pode ir, vai. Estamos aqui ainda no cliente território. Tá bom. Então, na verdade, assim, eu vou falar da minha realidade, tá? Tá bom. Porque aqui, quando tem essa pergunta, o cliente está inserido dentro desse território mais amplo, que possui vocação e características próprias, envolvendo todos os negócios e a própria comunidade. Qual a relação do meu cliente com o território? No meu caso, que é isso que a gente estava falando, que eu quero oferecer experiências aqui nesse território, né? Então, eu e Clau, a gente ficou um pouco na dúvida e a gente tomou uma decisão e foi para um caminho, mas eu quero checar com você. A gente ficou na dúvida, assim, que território que eu deveria explorar aqui? Seria o território onde esse meu cliente está inserido, né? Que é desde esse mais amplo que seja, ou no meu exemplo, se faz mais sentido falar da relação do meu cliente com o meu território, e não do território do cliente, entendeu? Porque eu vou trazer ele para o meu território. Então, essa ficou uma dúvida no meu caso, porque é um caso, assim, tudo bem que depois lá na frente eu posso impactar a relação que ele teve com o meu território, que lá na frente ele possa levar para a vida dele, do dia a dia, mas a pergunta aqui eu deveria tentar explorar mais em relação ao território dele ou ao nosso? Eu exploraria mais a relação dele com o meu território, com o seu território, no seu caso. Ah, tá bom. Qual é a relação dele com o seu... eu faria isso, assim, eu acho que que é mais útil nesse momento, assim, de modelagem. Tá. Mas aí, com o atual ou o desejado? Por exemplo, aqui a gente colocou o desejado, né? Tipo, eu quero despertar reflexões, vou aumentar para vocês enxergarem. Eu quero despertar reflexões para maior consciência, conhecimento na relação de consumo, entrando em contato parte da
contato com parte da cadeia de produção, na relação com o alimento, por exemplo. O turismo corresponsável, convidando o cliente a ser mais ativo na sua experiência, valorizar o simples, dar reflexões sobre o seu modo de vida e escolhas, a conexão consigo, com o outro e o território, ao desacelerar, experimentar um outro modelo de vida. Sim. Então, eu coloquei um pouco do que era desejado, não só a relação que ele tem atual com o meu território. Na verdade, teoricamente, ele não tem nenhuma relação, né? É um lugar de... Não, então, mas tem um do desejo, né? Tem assim, Toscana, né? Eu posso, posso imaginar, é um lugar de desejo, né? Sobre o sol da Toscana, as pessoas têm essa ideia romântica, né? A ideia dos vinhos, enfim, que é um território que ele, né? Na minha percepção, que ele tenha né, desejado, né? Sim. E aqui eu estou colocando o território com o que eu gostaria que ele entrasse entrando em contato com o meu território. Deu para entender? Deu para entender super, e assim, o que eu acho? Por exemplo, quando eu penso no meu cliente, eu, na verdade, o que eu tenho dele hoje, ele não, teoricamente, ele não tem esse contato com o meu território. Provavelmente vai ser mesmo esse território, esse contato desejado. E isso aqui, essas bolotinhas que você pôs aqui, vão ser muito importantes, não sei se você já começou, mas na parte da narrativa, quando você for criar a tua narrativa, então isso aqui é muito importante, assim, na hora de criar a narrativa, e também nessa última etapa, porque aqui você já começa a vislumbrar quais os efeitos do teu produto, do teu cliente nesse território, concorda? Você já começa a vislumbrar isso. Então, eu acho que está redondo, assim, acho que o que você pensou está bem alinhado, e isso aqui vai ser bem útil para você na narrativa, e depois vai ser bem útil para você na última etapa. Bem bom, bem bacana. Tá. Ok, então escolhemos o caminho certo. Não, excelente. É que não é certo ou errado, assim, mas eu acho que esse caminho é mais útil para vocês, assim. Acho. Não, sim. É sem dúvida. Não, é que eu fico pensando, estou usando agora para o meu exemplo, mas eu fico pensando eu como facilitadora de alguma outra coisa. Sim. Que território que eu tenho que explorar? Vai sempre depender do produto. Vai sempre depender. Sempre depender, Jé. Você vai ter que olhar mesmo, e isso às vezes é uma escolha mesmo. Por exemplo, o que a gente observou? Que muita gente fez território, caminhou até o cliente e descobriu que o cliente não estava no território e voltou para o território, entendeu? Porque tem toda a lógica. Por exemplo, eu estou no território, mas eu quero trazer gente para o meu território. Por exemplo, o teu cliente não está no teu território, certo? Mas o efeito vai acontecer no seu território, certo? Sim. Então é essa questão que você tem que estar sempre ponderando, né? Se é um território específico, como é que eu vou dizer, físico, ou se é um território virtual, se é um território de rede, se é um outro, sabe? Se é uma área, né? Por exemplo, se é a área da saúde, entendeu? É um pouco essa a lógica. Mas você sempre vai ter que ponderar mesmo, Jé. Vai ser sempre uma decisão que você vai ter que tomar. No teu caso, eu achei que foi ótima a decisão. Tá, perfeito. Aí eu escrevi perguntas que eu estou relendo, tá? Coloquei assim, pergunta: qual o impacto do negócio, do comportamento desse cliente e seu modo de vida? O que ele... Não sei de onde eu tirei essa pergunta. Deve estar em algum lugar ou eu inventei, não sei. Talvez... Qual o impacto do negócio do... Né? Talvez você tenha... Não, a minha pergunta... Pode falar. Desculpa. Não, o que eu ia dizer é assim, talvez você tenha... Talvez na hora de ponderar, você tenha feito várias perguntas, tanto no território físico quanto no território do cliente, talvez. Porque essa é uma boa pergunta para o território. Que diferença isso vai fazer no território do meu cliente? E aí, exato, porque a pergunta é isso. O que ele acho que tem isso, que é a pergunta no território dele, e tem outra pergunta, o que ele deixa no meu território também, né? Isso. Exato. O que ele deixa no meu território? Por exemplo, tem várias coisas aqui que tem a ver. O que é? O turismo corresponsável. Isso aqui ele vai deixar no teu território uma semente, com certeza, vai fomentar a economia local, com certeza, mas, ao mesmo tempo, ele vai levar uma visão diferente para o território dele, de como comer, de uma vida mais saudável. Então, assim, o teu trabalho com ele é praticamente de educação também, né? Tem essa lógica da educação e de levar a pessoa para uma vida mais sustentável quando você fala de uma vivência dessa. Então, ele vai ter um impacto no seu território, mas ele vai ter um impacto no território dele, provavelmente. Sim, sem dúvida.
Não, e no meu também, né? Porque, querendo ou não, assim, eu vou estar valorizando o produtor local, né? Eu estou querendo dar espaço e valorizar, né? Então, assim, também estou trazendo um outro olhar desse turismo, né? Vamos dizer assim, que eu estou, enfim, tá, perfeito. Super bom. Ok. Passando essa parte, posso ir para frente? Pode, é claro. Que aí, Glaucia, se você quiser fazer uma pergunta no caminho, vai. Senão, eu termino a minha e depois eu te deixo tudo. Beleza, pode ir lá, tranquilo. Vamos lá. Eu estou no escolha... Ah, não, aqui. Rede colaborativa. Aqui eu tive uma dúvida. Quando eu fui mapear o mapa, né, dos atores locais, tá? Eu estou entendendo que atores locais são atores que estão aqui no meu território. Isso, né? exato. Mas aqui surgiu um ponto que para mim serve, que aí eu não sei se entraria aí, onde vai entrar, né? Que eu coloquei algumas redes, né? Então, sei lá, tem uma blogueira, tem, né, blogueiras, influenciadores que moram aqui na Itália e que podem me ajudar, né? Como rede, de poder, enfim, contar essa experiência. Tem um grupo de WhatsApp aqui com eventos locais que vão ajudar a buscar as experiências que estão acontecendo no momento, né? Agriturismo, que são onde, enfim, é o contato com o produtor, hospedagem. Mas aqui vieram outras redes que não necessariamente são locais, mas são virtuais ou que podem de alguma forma me ajudar, mas eu não sei se eu deveria colocar aqui. Exemplo, redes que oferecem experiências. Airbnb Experience, por exemplo. É uma ferramenta virtual que eu posso colocar a minha experiência lá e posso ver uma forma de como criar alguma colaboração, criando, enfim, colocando minha experiência lá. Mas não é um colaborador local. Mas, por exemplo... Não é uma rede local. Então, ele entra aqui, eu não sei se ele entra aqui no localmente, mas com certeza ele entra no Comunica Como. Porque não cheguei ainda, tá bom. Tudo onde eu não cheguei. Então, mas não tem problema, porque se você for colocando aqui, eu gosto muito de colocar, mesmo que a gente não tenha certeza, porque na hora que você chegar lá, você vai falar, puta, eu posso pegar aquele treco lá. Se você não colocou, você vai perder. Tá. Né? Então, assim, eu sempre gosto de colocar, nem que seja de ladinho, assim, sabe? Tá. Ok. E aí, então aqui também entra nessa linha, por exemplo. Eu só não colocaria nessa lista, porque assim, olha só, você colocou ali, rede para contribuir localmente. Eu acho que essa rede de experiência tipo Airbnb, talvez ela possa ficar em... potenciais parceiros. Talvez potenciais parceiros criativos para o projeto, e talvez você possa colocar nesse que tem os xizinhos, você colocar assim, potenciais parceiros de divulgação. E aí você coloca o Airbnb, sabe, Jé? Só para você ter isso separadinho e te ajudar mais fácil. Criar um outro balãozinho aí? Eu colocaria aí nesse balãozinho, colocaria parceiros de divulgação, por exemplo. Que aí você colocaria esse Airbnb, por exemplo, a secretaria poderia ser, aquela moça que é blogueira daí poderia ser, algum blogueiro do Brasil poderia ser, sabe? Esse tipo de coisa. Tá bom, tá. E aqui redes para contribuir localmente é só quem está aqui. No meu... Tá. Sim, por isso que eu acho que você pôr lá. Tá, e aqui, então, essa segunda bolinha vai entrar ali também. Eu coloquei empresas oferecendo experiências para líderes executivos. Eu colocaria lá. Também, né? Exemplo, empoderamento feminino, enfim, eu colocaria lá, tá. Colocaria. Porque aí você tem mais noção de quem são as pessoas que você vai ter que você aciona quando você precisa comunicar, quando você precisa contar, quem vai acionar o teu cliente lá nesse outro espaço que é a rede dele, né? Acho que fica mais fácil depois da hora que você montar, entendeu? Tá bom. Não, perfeito. Mas acho que ficou bem legal, já. Acho que fica bem bom, assim. Mas, por exemplo, redes para contribuir... Poderia colocar... Que uma coisa que a gente pensou, e Cláudia, que foi super legal, um insight que rolou, mas talvez, não sei se tem potencial parceiros, não sei. Mas, sei lá, escolas de italiano aqui, que trazem estrangeiros, entendeu? De poder contatá-los e falar, olha, quer deixar ele fazer um full immersion em italiano aqui por um fim de semana? Sim, já vai estar aí, né? Mas onde entraria isso? Redes locais?
Eu acho que entra em redes locais para contribuir. Aqui, né? Sim, eu colocaria aqui, mas ele também poderia ser em parceiros de divulgação. Acho que caberia nos dois. Mas você pode pôr... Então, escolher um e pôr. Tá. O importante é pôr, né? É importante, isso que eu falo. Importante ele estar aí, você não perder, entendeu? Tá bom, tá bom. Muito legal essa história da escola de italiano, porque os caras levam o pessoal para ir e ficam depois caçando coisa, que nem quando eu fui para o Canadá. Os caras levaram a gente para estudar inglês, depois ficavam caçando coisa para a gente fazer, sabe? Para poder experimentar a língua e sair de perto dos brasileiros, entendeu? Exato. Então, isso, e a gente não tinha colocado aqui, mas enfim, tá. Eu não consegui ainda, mas eu preciso explorar mais. A gente não conseguiu chegar em conexões com iniciativas de preservação de regeneração, não consegui chegar ali, não sei. Pô, talvez nem tenha, Jé. Talvez não tenha ainda. Tá bom, e tudo bem, tá bom, beleza. Vou avante, hein? Vamos às escolhas avante. Nas escolhas estratégicas para o modelo teste. Aqui, e eu tive onde eu tive? Na segunda-feira, foi na segunda? Não, nem foi. Foi, acho que uma mentoria que eu ouvi depois, que eu não pude participar, mas que eu ouvi depois, foi super rica, que eu falei para a Mel, que eu ficava apertando, que eu queria falar, mas era gravado, assim, tipo... Tipo sabe, você quer participar? Sim, eu faço isso sempre. Eu tenho uma aula meu treino, ele tem um horário, mas depois ele é gravado. E aí eu fico sempre querendo dizer, aí ele fala, digam para mim aí quantas voltas vocês deram. Aí eu quero dizer, não, tá gravado, né? Ele vai saber, né? Eu fiz isso várias vezes. Foi uma das mentorias que eu não fui, eu fui assistir, eu queria... Falei, cadê a mãozinha? Quero falar, quero falar. E aí você estava, acho que nessa mentoria, amor, vocês falaram bastante disso, da história né, quando vocês entraram no... o que compõe o meu produto. E eu fui na linha, né? Foi super rico aquela mentoria, e eu fui na linha da minha proposta de valor, entendeu? Sim. E aí eu fiquei na dúvida, que ficou essa discussão, né? Putz, mas aí, né, eu tenho que trazer da proposta de valor ou é o que eu quero checar no MVP, né? MVP, né? Falo. MPV, desculpa. Ou o que eu quero checar no MVP. É o que? Não, mínimo produto viável. MPV. Mínimo produto viável. Que em inglês é MVP. Em inglês é MVP. Verdade. Então, fiquei na dúvida se eu coloco aqui, eu coloquei, na realidade, o meu propósito, mas depois daquela mentoria, fiquei na dúvida se eu deveria colocar o que eu quero checar no meu MVP. Eu deixaria isso aqui para você não perder, mas eu poria mais um fiozinho embaixo e eu faria um roteiro. Porque eu checaria o roteiro, entendeu? Do teu produto. O roteiro está aqui, a jornada. A jornada do teu cliente, porque eu acho que isso que você precisa... eu fiz. Então, porque para mim, o que compõe o meu produto? Por exemplo, o meu produto compõe, hospedagem, sei lá, transfer do aeroporto até tal lugar. Hospedagem, nananana, entendeu? Assim, o que compõe esse meu produto? Por exemplo, se eu fosse mostrar para você, sei lá, pacote de biscoito, eu vou fabricar esse pacote de biscoito, vou fabricar em casa mesmo, caseiro, e vou dar para a pessoa checar, entendeu? Então, é um pacote de biscoito. O que eu tive que fazer? Tive que preparar os biscoitos, pôr no pacote e entregar. No teu caso, você vai querer testar. Talvez você traga pessoas para testar. Então, vamos lá. Ou talvez você crie um modelo para mostrar para a pessoa, para ela dizer se você viria para isso, sabe? Então, vamos lá. Você queria primeiro assim, você chegou aqui na Toscana, no tal lugar, não sei qual é a cidade mais próxima, a gente pegou você e trouxe até uma casa. Então, primeira coisa, você teve que almoçar. Então, a gente parou para almoçar na casa de não sei quem, que faz comida típica italiana, blá, blá. Comeu lá. Aí, saiu de lá, a gente já começou a experiência, né? Já te encontrou, já lá. Aí, depois dali, você vai para onde? Durante a tarde, eu passei pelos campos floridos de girassóis, não sei de quem. Blá, 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 passei. Aí você vai falar sobre por que aqueles campos são importantes, que eles passaram pelo filme, blá, blá, blá. Né? Aí você chega em casa e vai hospedar a pessoa. Olha, aqui essa hospedaria, uma casa de família, cada um vai ficar numa casa, tipo eu, enfim, Rony, eu fiquei numa casa de uma família, que tinha um quarto para alugar. Então, tinha todas as regras da casa da família, eu sabia como eles viviam, aí que eles me contaram que
por exemplo, que o aspirador tinha nome, que cada coisa tinha um nome, porque te criava ânima, blá, blá, blá. Então, tudo tem uma história, sabe? Por isso que eu fico pensando que talvez o produto para testar, como você não vai trazer a pessoa para experimentar, ela não vai poder experimentar o biscoito que eu fiz, talvez ela possa ver o roteiro como um todo. Aí você mostra as fotos dos campos floridos, aí mostra a casa da pessoa, onde ela vai poder experimentar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, à noite, ela vai sair, vocês vão fazer um passeio de charrete até uma vinícola próxima, sei lá, tô viajando. E chegar nessa vinícola próxima, vou provar todos os vinhos, aí vai ter cinco taças, você vai experimentar, enfim. Esse tipo de coisa, sabe, Jé? Porque assim, com esse desenho, você consegue mostrar para o cara o teu produto e falar, e aí? Me fala, o que você acha disso? Isso funciona para você? Que ideias você pode... Daí ele pode trazer ideias para você, entendeu? Tá. Então, na verdade, isso eu vou colocar o quê? Aqui embaixo? Eu colocaria aí. Sim. Tá. Porque assim, ele significa tudo isso, mas o que é o produto mesmo, entendeu? Porque acho que na hora de testar, isso é bem importante, porque nesse momento é a hora que a gente fala prototipar. Essa hora seria, por exemplo, a hora que, se eu quisesse criar uma agulha de crochê que nem essa, eu ia pôr, de repente, ela numa impressora 3D e preparar uma. E aí falar, olha, essa agulha de crochê, você aperta o botãozinho e ela faz os pontinhos sozinha, ó. Você só precisa dizer para onde que ela tem que ir, entendeu? Aí você mostra para o cara, talvez ela não tenha a funcionalidade ainda, mas você vai dizer para ele, olha, essa agulha faz isso, isso e isso. Entendeu? O cara pode pegar nela. É meio que isso é o MVP pra gente. Tá. Tá, ok. E essa parte, mas você vale a pena deixar um pouco esse resgate? Eu manteria, porque eu acho que isso aí é o que você tem em mente. Então, eu não acho que... É isso onde eu quero tocar, né? Então, ressignificar o tempo, novas conexões, novas experiências através do território, promovendo ampliação de consciência, enfim. Não, e até você pode testar isso. Quando a gente pergunta o que você quer checar, aí você vai falar, bom, eu quero checar se ele acha que com esse roteiro eu ressignifico realmente o tempo. Você acha que isso ressignifica o tempo? Aí você vai falar, ressignifica. Você acha que isso aqui é uma coisa viável para você? Você faria essa viagem? Vamos testar preço. Quanto você acha que custaria uma viagem como essa? Entendeu? Eu acho que quando a gente fala de checar, é para você checar com ele coisas. Você vai checar quanto ele acha que custaria uma viagem como essa. Você vai checar como você acha que ressignifica o tempo. Por exemplo, você pode checar com grupos diferentes para entender quem é o teu público, porque de repente você mostra para um cara e ele fala, não, isso é muito caro. Não, isso aqui custaria 5 mil reais. Não, esse cara, se isso aí não cobre os teus custos, não é o que você quer ganhar, talvez esse não seja o teu público, entendeu? Quando o cara fala, não, isso aí deve custar, sei lá, uns 20 mil. Aí você fala, custa mais ou menos uns 20 mil. Você acha que é razoável? O cara vai falar, eu acho que é razoável. Então, ele acha que é razoável, esse cara é o teu público, entendeu? Porque tudo tem várias formas de fazer e vários públicos que você vai pensar. Sim. Que é uma coisa que a gente sempre precisa questionar. Porque, às vezes, a gente não está no público certo. O produto é bom, mas não está no público certo. Não, tá. Você me deu insight, porque na verdade eu estava já construindo o meu MVP, era já poder viver a experiência. Já vivi, né? Já tive uma experiência. Eu sei que você já testou. Mas assim, já testei, mas quando eu desenhei, eu não desenhei nessa linha que você falou, né? De fazer como se fosse, sei lá, focus groups e vamos discutir, vou apresentar e tal. Mas eu já desenhei para fazer com que quando a experiência estivesse já rolando, entendeu? Sim, eu sei. O que eu acho só é que, assim, você foi bem corajosa, né? Porque você, na verdade... Não, eu acho que tá faltando essa etapa sua que você acabou de colocar. Não, eu acho super... Porque, assim, você foi super corajosa, assim, porque você peitou e os caras vieram e você fez. Agora, por exemplo... Nesse outro caso, você poderia, de repente, ter adequado algumas coisas, talvez você poderia ganhar mais, não sei, assim, eu fico pensando, sabe, que quando eu também gosto de me jogar, assim, e fazer, mas nesse caso ele é mais seguro, sabe? Você testa sem precisar gastar tanto. Sem dúvida. Não tinha ainda a modelagem Reconomy, gente, então, agora tem. Não, brincadeira. Não, mas é que como eu já testei, como eu já me joguei e testei, eu estou imaginando, tem muita parte do feedback que eu vou pegar dessa primeira edição, para poder continuar validando, entendeu? Sim, mas eu fico pensando também, talvez,
essa questão de validar preço também, talvez você possa validar com vários públicos, entende? Super, super. E talvez super. ter alguns produtos também, sei lá, um produto VIP, por exemplo. Eu já fiz, enfim, vários tipos de jornadas. Aí você vai, tem uma que é bem roots, assim, você vai dormir numa barraca, e tem outra que a mulher monta uma barraca no deserto para você, que é melhor que qualquer hotel. O cara monta lá a barraca, você entra e não dá para acreditar que você está no meio do nada, né? Então, assim, são duas experiências diferentes para pessoas que têm estilos diferentes, que estão dispostas a pagar preços diferentes, né? Exato. Então, aí eu não sei, assim, eu fico pensando que talvez também seja uma coisa legal, né? Super, super. Fala, Glaucia. Então, posso só fazer uma pergunta? Porque eu acho que talvez eu também não tenha entendido. Eu já fiz essa parte, mas eu acho que talvez eu tenha entendido alguma coisa também não tão exatamente como vocês estão colocando, como você está colocando, Mônica. No caso, eu acho que eu fui mais para a linha do que a Jéssica estava falando. Assim, a gente fez o nosso e essa jornada do cliente, a gente com o produto é já como se ele tivesse consumindo o produto, digamos, é um serviço, na verdade, né? Como se ele já tivesse contratado o serviço. Então, a gente fez como se fosse assim, beleza, temos aqui um mínimo produto viável, e aí a gente agora vai oferecer, por exemplo, e vamos fazer uns projetos iniciais, assim, enfim, piloto, não sei. E aí a gente fez essa jornada ali, né, já como se fosse como ele vai chegar e quais são as etapas que ele vai passar. Não sei se é bem o que eu entendi que vocês estão conversando. Você pode fazer isso. Eu estou achando que eu entendi que seria uma coisa, você faz essa proposta e aí você vai fazer uma pesquisa e não necessariamente executar esse teste, né? Na verdade, depende, né? Depende. Por exemplo, como é que a Jéssica executa um teste trazendo gente do Brasil para lá? Você entende isso? De qualquer forma, ela vai precisar ter um mínimo para oferecer para esse cara, mesmo que ela vá fazer o teste. Ela tem que dizer qual é o roteiro, o que o cara vai fazer, o que você vai fazer, o que eu faço quando eu vou chegar aí? Não, eu entendo, mas eu entendi que você está sugerindo de alguma forma algum tipo de pesquisa, né, desse roteiro inicial, vamos supor que a Jéssica está bolando, né? A gente assim, chama ela poderia propor, porque assim, da linha que a gente foi seguindo, é como se a gente estivesse propondo o negócio, chegasse e fosse oferecer já direto, é isso aqui, a gente tem isso aqui e é tanto, e você quer, você não quer. Eu quero. Então, a gente vai lá e roda, sei lá, um primeiro teste, um primeiro projeto, no caso da Jéssica, uma primeira experiência. Mas o que eu fiquei entendendo é que o mais interessante seria, a partir do momento que você tem isso minimamente formatado, você vai fazer uma pesquisa antes de você executar isso, é isso? Na verdade, não é uma pesquisa, é um teste mesmo, né? A pessoa só não vai estar, você vai testar o teu produto. É uma pesquisa, como o teu também seria. O que eu digo? Você vai lá, você oferece para o cara não vai dizer para você se está bom, se não está, depois ele vai te dar um feedback. É isso, certo? Só que você vai gastar para fazer isso, certo? Mas eu entendi que antes de executar, você vai, vamos supor, ela tem lá, ela formatou o negócio, né? A experiência. Qual vai ser o roteiro, aonde vai ficar hospedado, qual o tipo de hospedagem que vai ser, né? E qual a categoria de hospedagem que vai ser, quais são as atividades que vão acontecer, quantos dias são, o que está incluído, o que não está incluído, e aí e um valor, mais ou menos, né? Sei lá, e um valor que isso aí vai custar, que essa experiência vai custar. Na verdade, você coloca valor ou não, Gal? Por exemplo... Não, então, essa é a minha dúvida, justamente, assim. Então, essa é a minha dúvida. Então, quando eu estou perguntando se vai ser como se fosse um teste, né? Uma pesquisa, é do tipo... Ela não vai necessariamente vender isso na hora. Ela vai fazer uma pesquisa. Vai oferecer para as pessoas. Você vai testar ele. Você vai testar o teu produto antes dele estar no mundo. Porque, assim, no teu caso, ele já vai estar no mundo, correto? Você ofereceu, você vendeu, é um jeito de você testar. Agora, eu acho mais seguro você preparar um roteiro, montar e perguntar para a pessoa, o que você acha disso? Antes de ir para o mundo. É justamente isso que eu estou perguntando. Então, você vai estar fazendo... Você vai chegar e você vai estar fazendo... Você vai oferecer, vai perguntar o que você acha, você acha que o preço é adequado, o que está faltando. Então, você não vai executar. É isso que eu estou querendo dizer. Não, eu acho que o MVP... Teoricamente, na verdade, não vai executar. Se ele é um serviço, você não vai executar, você vai testar. E aí, esse cara vai poder te dar inputs para você, quando você colocar no mundo, ele ser um produto melhor.
Mas, por exemplo, se ele for um produto, você até pode fazer o produto e fazer o cara usar o produto. Sei lá, eu tenho aqui uma Também é um tesoura teste, de que qualquer forma. também é um teste, né? Só que assim, você vai dizer, quanto custaria para você esse produto que eu estou testando? Muita gente faz isso. O pessoal de empresa de cosmético faz muito isso. Ele manda para essas blogueiras o negócio e pede para elas fazerem o que eles chamam de resenha antes de lançar o produto. Então, ela vai dizer o que ela sentiu, como é que foi para ela, o que ela achou bom. Então, provavelmente, vai ter um formulário de pesquisa. Assim. A textura é boa, sabe? O creme é bom. Quanto você acha que custaria isso? Você acha que ele funciona? Sabe esse tipo de coisa, Gal? Então, assim, eu acho que, para mim, teste de produto sempre foi isso. Você faz uma pequena quantidade e aí você testa. No teu caso, como é uma experiência, eu faria o roteiro e testaria o roteiro sem pôr ele no mundo. Você fala, custa tanto. A probabilidade de você errar no preço é boa, sabe? Mas se você mostrar e o cara falar, bom, que público é esse? Esse é um público, sei lá, classe B, C. Então, olha só, custa tanto, o que você acha? Tenho 3 faixas de preço, essa e essa. E aí fala, essa aqui dá para pagar, sei lá, em 12 vezes? Aí o cara fala, dá para pagar em 12 vezes. Você vai saber que, se for vender para esse público, você vai precisar dividir em 12 vezes. Então, você vai ter que ter um jeito de, sabe? Esse tipo de coisa. Então, antes de pôr isso na rua. Eu acho que a palavra teste talvez seja que esteja me confundindo, porque quando você testa um produto, um cosmético, uma tesoura ou qualquer coisa, você tem o produto, você vai ter uma pessoa que vai pegar aquele produto e vai testar de verdade. Quando é um serviço ou uma experiência, eu estou entendendo que o teste não é bem um teste. Ele é uma pesquisa. Não, você está testando o produto, eu entendo, é a mesma coisa, na verdade é a mesma coisa. Só que o produto, ele não é executado, você está testando o teu produto, o que ele é, entendeu? Os dois são uma pesquisa, né? Você vai entregar para o cara o produto e vai dizer, olha, me diz aí o que você acha, quanto você acha que isso deve porque custar. Eu tenho a sensação de que no serviço você só consegue realmente testar depois que você executa, né? Porque assim, eu posso dar um mapa. Você vai pegar, você vai pegar o avião, você vai fazer, no caso da Jéssica, né? Que é o que a gente está falando. Você vai para tal lugar, vai se hospedar aqui, ali, tá. Mas assim, você só consegue ter a experiência concreta, testada, quando ela acontece. O produto, mal bem, eu pego a caneta na mão, eu escrevo, eu vejo se ela funciona. Eu acho que talvez seja essa a confusão que eu estou fazendo, entendeu? Talvez sim, né? Assim, eu entendi isso. Talvez você nunca tenha testado um produto desse de serviço, porque quando a gente testa um produto de serviço, na verdade, o que a gente pensa? Como é que esse cara compra esse produto? Ele compra antes dele ir, né? Então, assim, você vai ter que apresentar para ele um roteiro para uma viagem, por exemplo. Você vai ter que apresentar para ele um roteiro, você vai ter que explicar para ele por que esse roteiro vale a pena, você vai ter que explicar para ele uma porção de coisas. Então, isso para mim é testar um produto. Na verdade, ele é uma pesquisa, do mesmo jeito que a história da caneta também é uma pesquisa. Porque, assim, esse cara compraria essa caneta ou não? A questão é, um é físico e o outro não é físico, é um serviço. Então, mas o processo, para mim, é o mesmo, eu acho. O que você está me dizendo é que, assim, lógico, a primeira execução, ela também pode ser chamada de piloto. Pode ser chamada de piloto. Mas o que eu estou falando aqui é esse primeiro teste, essa primeira experimentação, que, na verdade, tem quase a ver com a forma como esse teu cliente vai comprar esse produto de experiência, sabe? Porque eu acho, assim, quando você... Lógico que você pode fazer do jeito que você fez. Eu só acho que é mais seguro você testar, assim, com, sei lá, com o desenho do que testar já investindo uma grana, porque provavelmente você vai ter que, esse primeiro, você vai ter que meio bancar alguma coisa, né? Sei lá, talvez não te dê lucros primeiro, para você poder ver se dá certo, enfim. São escolhas, né? Eu acho que, assim, e todo teste não deixa de ser uma pesquisa, né? Ele é uma pesquisa, ele é um teste, mas também é uma pesquisa. E toda pesquisa não deixa de ser um teste, né? Sim. No caso, então, essa jornada do cliente com o produto é esse lugar do teste, da pesquisa, ou que seja lá o que a gente quiser chamar. Né? Esse lugar, que a gente fala assim, que é o mínimo produto viável, que você vai colocar ali. O que eu acho é que, assim, para um empreendedor, por exemplo, que vai começar, é muito mais seguro ele ter esse roteiro, testar o roteiro e depois oferecer o produto no mundo, do que ele já chegar oferecendo, porque a probabilidade dele errar é bem maior, né? Se ele não perguntar nada, ele não vai perguntar quanto custa, não vai perguntar se a pessoa acha legal,
né? Então, assim, é um pouco por aí que eu imagino que a gente siga, pelo menos assim, que a gente imaginou fazer essa parte do MVP. Ficou mais claro? Acho que sim, acho que sim. É porque eu tava na cabeça como, tipo, no caso da gente, do nosso projeto, que seria uma consultoria e tal, ser uma coisa do tipo, o que a gente precisaria como um produto mínimo viável para a gente rodar, sei lá, 1 ano. E aí, o que viesse de experiência nesse 1 ano, a gente faria e depois a gente avaliaria como foi esse 1 ano. Estou entendendo que não é isso. Não, não é que não é isso. Não é bem... Você pode fazer isso. Eu não tenho dinheiro para isso, então eu não faria 1 ano rodando, você entendeu? É um pouco isso, Entendi. quanto você tem para investir nisso. Eu não tenho bucha, por exemplo, para ficar 1 ano medindo um tipo de serviço. Eu teria realmente que testar para ver se ele vai dar certo. Né? E, por exemplo, o que a gente observa é que assim, os empreendedores, quando estão começando, dificilmente eles têm essas balas, entendeu? Bala na agulha, assim, para poder segurar a onda por um tempo tão grande. Então, o que eu faria? Começaria testando esse produto viável, assim, como ele seria, meio que quase que desenhando o produto final que vai para a rua com o meu cliente, jogando na rua, e aí esse primeiro, lógico que vão vir vários aprendizados dele, porque vai ser a tua primeira rodada, né? Mas eu faria essas perguntas primeiro, assim, eu acho que eu experimentaria, perguntaria, e, sei lá, talvez ele me trouxesse uns inputs que eu não tenho, porque ele vai usar, né? Então, talvez ele diga, olha, por exemplo, tem um produto que eu amo, assim, que é tipo um caderno, só que eletrônico. E uma das coisas que eles fizeram o teste e mudaram foi que a folha, ela tem textura de papel, e é uma tela de computador. Mas a textura dela é de papel. Então, quando você escreve, você pode forçar a tua mão. Você não precisa ficar que nem, sabe, o iPad, que você tem que ficar com a caneta boiando, que fica tudo torto. Então, por quê? Porque a hora que o cara pegou e falou, eu não trocaria meu Moleskine por isso, porque ele não tem textura de papel. Aí os caras fizeram uma tela que tem textura de papel. Entendeu? Legal. Entendi. Não, tá ótimo. Não, eu acho que o que trouxe para mim de insight nessa conversa também, que é o que a Mônica falou, que na verdade a experiência que eu já tive foi muito na cara e coragem mesmo, né? A gente acreditava tanto que vamos fazer, só que o risco que a gente correu, obviamente, que era, tá bom, eu criei toda a experiência, criei todos os bastidores, e se não vendesse, né? Porque eu estava com o público errado, com o valor errado e tal. Né? E o tempo que a gente investiu fazendo tudo isso, fazendo website, escrevendo, eu entrei em contato com todos os fornecedores, eu desenhei, fui lá, assim, eu gastei muito, né? Que é o que você falou, né? Eu, na verdade, não foi grana que eu investi, mas foi meu tempo, né? Que é grana, também, né? Não, então, não era grana fria, mas foi meu tempo. Então, poderia ter... É que a gente acreditava muito, mas podia ter dado, e obviamente muito mais ajustes, mas, e agora, acho que uma segunda rodada, terceira, etc., vai fazer muito sentido se eu fizer esse teste, né, com pessoas que já fizeram, né, para poder ver o que eu posso melhorar, e pegando, né, públicos diferentes, pacotes diferentes, e fazendo esses, seja focus groups, sei lá como que eu vou fazer ainda, mas eu acho que pode ajudar eu bater menos a cabeça e a gente, de repente, né, a gente poderia ter morrido no meio do caminho, né? Assim, não vendeu todo mundo. E aí, né? Eu tinha um pacote para 10 pessoas. E se não vendesse? Eu ia ter prejuízo? Teria. E a gente estava a fim de bancar, né? Mas é isso. Quanto que a gente pode também bancar? Exato, né? Se pode, excelente. Assim, eu acho que, lógico, que vocês vão ter muito mais aprendizado quando experimentar. Mas a questão é, vamos chegar nesse experimentar com um pouquinho mais de, sei lá... vamos tentar chegar com uma coisinha mais certa, assim, né? Para a gente estrepar um cadinho menos. Sim, algo um pouquinho mais afinado, seja com o público, seja com o preço, seja com a narrativa, seja se atinge, seja, né? Enfim, super insight. E aí, Mo, mas assim, então eu acho que eu tenho que rever qual a jornada do meu cliente, que é isso, né? Quando você fala qual a jornada, essa descrição da experiência em si seria aqui, então. Eu colocaria aí. A gente fez iniciando do começo, assim, como ele entra em contato comigo. Sim. Através de redes sociais. É daí que eu começo, né? Sim, como você ele me começa. encontra, né? Ele me encontrou a partir da rede social, tá bom.
Então, e qual é esse produto, né? O que aparece na rede social? Você também pode fazer isso, mas assim, qual é esse produto? O que tem nele? Né? A gente fez um pouquinho, né? Então, tipo, sei lá, nas redes sociais eu vou dividir as atividades que serão oferecidas na experiência. Então, eu vou mostrar antes a gente lá no vinhedo, né? Conversando com alguém que está lá no vinhedo, fazendo alguma experiência. Então, mostrando através... A gente até fez isso. Mas, aí eu falei, bom, tá bom, das redes sociais para onde vai? Então, a gente tem um website com as informações todas detalhadas da experiência, a clareza sobre o cliente e experiência. Então, aqui... desculpa. O website vai trazer isso, informações detalhadas. O cara quer saber mais, aí tem um contato pessoal, para a gente dar clareza para ele o que ele vai viver e dar o match, né? Que a gente sempre fala, tem que dar o match. Porque se não é o que ele está procurando, né? Que eu quero, não... E a gente falou para muita gente, a gente fala assim, sabe aquele roteiro de charme, boutique? Sim, é isso que eu quero. Mas não é isso que a gente é. olha, apareceram cada um. Então, assim, aqui a gente tem um momento importante de um contato pessoal, onde vai estar esse match. Aí tem a história da venda, então pagamento e tal. Não sei se entrei muito detalhe aí, né? Mas tudo bem. Porque aqui, para mim, é importante porque tem a forma assim, ele vai estar no Brasil, comprando uma experiência no Brasil e vivendo em euro, né? Então, assim, tem uma parte meio fiscal para a gente um pouco complicada, né? Então, por isso eu coloquei aqui ressaltando, porque para a gente é importante. A relação com o participante, então tem toda uma relação depois da venda de comunicação ativa para sensibilizar e preparar para a jornada, envio de perguntas reflexivas, informações práticas, aculturamento, nem sei se existe essa palavra, mas sabe, a gente mandou filme, a gente mandou música italiana para ele poder entrar já nesse Super legal, acho super legal. Não, foi tão bom, os mimos que a gente deu tanto mimo, a gente fez tanto mimo. Então, aí eu não detalhei, olha que detalhe. A experiência em si eu não detalhei, mas aqui que eu tenho que detalhar, né? Essa experiência, porque na verdade você vai levar ela para o teste, né? Porque assim, toda essa jornada que você fez do cliente, ela tá perfeita, só que eu preciso da jornada que você vai vender para você poder testar. Detalhe. Tá. É uma folha Excel enorme, tá bom? Porque a gente tem todos os detalhes, hora por hora. Não, e com foto, com imagem, você fala, olha só que bonito. Né? Você vai vender uma ideia, né? É o que você vende. Você também, igual, você vai vender uma ideia, né? Olha, a gente vai começar fazendo um diagnóstico de todos os seus stakeholders. Meu website, tá bom, tá bom. Tá bom, perfeito. E aí eu coloquei uma pós-experiência, né? Então, o que a gente fez? Uma mensagem individual, expressando a contribuição da pessoa para a jornada, o feedback da pessoa sobre a jornada, o convite para continuar a jornada gerando outros frutos, enfim, etc. Então, tá vendo que essa coisa que você colocou após a experiência, você colocou aí? Lembra que eu falei lá na primeira coisa, como é que você vai criar uma forma de se comunicar com esse cliente aqui? É isso aí. Exatamente, você criou uma forma de você, depois da experiência, você continuar tendo uma relação com ele. Quando ele pensar na Itália, se ele pensar até em falar, Jéssica, eu estou pensando em ir para a Itália de novo. O que você acha que eu posso conhecer agora? E aí talvez você possa ter conexões com outros roteiros que ele possa fazer. Super. Não, e aqui também a forma de como ele me ajuda a engajar outras pessoas, né? O convite, assim, né? Tipo, como que eu vou... E a gente fez isso, né? Eles mandaram um cartão postal daqui para pessoas que eles gostariam de compartilhar a experiência. Que legal. Para outras 2, 3 pessoas, super. Exato. Tá bom, então aqui que está faltando a experiência em si. Eu tô... bom, tá bom. Vou continuar que a Glaucia saiu, mas não queria tirar tempo da Glaucia também. Então, aqui tá ok, né? Essa jornada do cliente. Só preciso detalhar a experiência, só preciso descrever melhor aqui, mas aqui é esse o caminho mesmo, né? Como é que você vai se conectar com ele? Isso aí também, daí depois você vai pegar tudo isso aqui, você vai pôr lá no Comunica Como, né? Também depois. Tá vendo como assim? A gente vai compondo e você vai usando. Você vai compondo com o que você vai achando no caminho. Tá. E aí, aqui na estrutura, eu também vi que na mentoria de vocês falam muito a história. É a estrutura física, a estrutura da experiência, né? São os profissionais que eu preciso. Eu acabei, a partir daquela mentoria, eu revi isso aqui, porque aqui a gente estava muito em outra linha de estrutura da experiência, mas aqui eu entendi que são os dois. Então, eu coloquei hospedagem, limitação de transporte, os profissionais para as experiências no território, né? Alguns exemplos, chefe de cozinha, professor de arte, etc., espaço e material para as vivências, né? E aí eu coloquei profissionais de marketing, vendas e contabilidade, que eu vou
eu vou precisar pensar nessa... Não Sim. sei se vai ser uma estrutura, mas eu preciso pensar nessa figura que vai me ajudar a fazer isso. Sim, sim. Super. Tá bom. Tá bom. Eu só queria checar que eu tô que estamos no caminho. Tá. Não, tá, é isso mesmo. Assim, só precisa do detalhamento mesmo. O resto tá bem encaminhadinho, tá bonitinho. Tá. E aí, então, aí depois, enfim, aí a gente chegou aqui no que eu quero, né? Checar e tal, e depois aqui os objetivos, né? E aí os objetivos. E aí, então, aqui eu coloquei os objetivos focados no launch, entendeu? Então, por exemplo, você conhece essa pessoa? A primeira coisa que eu tenho que fazer é falar com essa pessoa, que ele é o meu Klaus, é meu partner in crime, meu amigo, que a gente que criou juntas esse programa. Então, eu preciso contar tudo isso para ele, né? Enfim, compartilhar o plano e dividir tarefas e tal. Mas aí eu fiz... Então... então aqui eu tô... talvez eu tenha que rever isso aqui, né? Então, você está entrando no planejamento, meu amor. Isso aqui. A gente está na Tá. modelagem. Então, você não precisa dar esse Tá passo. certo. Esse passo é bem maior. Então, quando a gente coloca isso aqui, o que a gente quer dizer? Quer ver? Eu estou tentando subir o teu negócio, sabe? Vai. Eu estou tentando subir ele. O contrário. Eu faço isso o tempo todo, gente. Meu, eu estou tentando mexer no dela, estou tentando mexer no seu. O que acontece? Para onde você quer ir? Eu quero ir naquela parte que você estava, só que no maiorzinho para ir para aqueles menorzinhos daqui tem a meta e nananã. Vai lá. Lá onde você estava. Mais para baixo. Tá bom. Aí, mais para baixo um pouquinho. Aí, objetivos estratégicos do MVP. O que é isso? Vamos dizer o seguinte, a gente preparou aquele roteiro bem lindo para mostrar para o povo e a gente tem que definir quais os nossos objetivos do teste. Então, tá claríssimo. Por isso que eu tenho que rever. Não, isso ficou claro na mentoria que vocês fizeram. Então, aqui eu preciso rever mesmo. Isso. É do teste. Isso, daí você vai falar assim, o que você quer testar? Quero testar, minha meta, quero testar, quero testar número de dias. Sabe? Eu quero testar qual o tamanho da experiência. 5 dias? 15 dias? 8 dias? Quero testar com esse cliente o que funciona. Eu quero testar preço. Eu quero testar... se ele estaria disposto a, colocar algumas coisas, uns mimozinhos, sabe? Uma experiência, top. Eu quero testar se funcionaria com ele, que nem o ABB. Eu coloquei aqui, mas... Tá, não, mas eu preciso rever isso aqui, porque eu fiz tudo já pensando na experiência rodando. Na realidade, eu preciso pensar no que eu... Enfim, quando eu for fazer esse teste, focus groups, vamos lá, todo mundo tentar. Tá. A gente é muito fazedor, eu entendo super você. Porque o que acontece? Você entrou no planejamento já, entendeu? Isso aqui é uma modelagem. Então, assim, a gente vai modelar depois que a gente vai fazer esse planejamento. Aí você vai ter. Né? E você vai entrar em várias coisas na profundidade. Eu vou ter que ter um cara de contabilidade, eu vou ter que ter um cara de marketing, a comunicação é isso, meu marketing vai ser assim, quem vai cuidar? Enfim, isso é um planejamento, que é a próxima etapa do teu trabalho todo. Agora, na modelagem, você precisa saber, quando eu testar, o que eu quero saber? O que esse cara tem que me dizer? Tá bom. É que esse nome ficou muito grande, viu, Mo? Objetivos estratégicos, a gente vai para outro lugar, assim, sabe? Quando você coloca objetivos estratégicos, tipo, né? Você vai para o planejamento, né? Quais os meus objetivos estratégicos? Tá aqui, ó. Falar com o Marcos, compartilhar o plano, dividir tarefas, isso aí é planejamento, né? Já está planejando o que você vai trabalhar fazer. Na comunicação de marketing, rever o website, enfim, definir. Não, sim, tá bom. Mas então, essa minha estrutura também tem que rever. A estrutura aí, na verdade, o que a gente pensou foi muito mais você desenhar a experiência, qual é a estrutura da experiência, no caso. Quando você fala de uma coisa física, a estrutura é isso aqui, ó. Você até pode colocar, não tem problema. Eu vou precisar de hospedagem, eu vou precisar de alimentação. Você coloca essa lista, mas mais do que a lista não é necessário nesse momento. Porque isso aí você não vai dizer para o teu cliente no teste. Você vai fazer o seguinte, você vai dizer para ele qual é a experiência para ele te dizer se aquilo funciona ou não funciona. É isso. Isso aqui você vai precisar, lógico, lá para frente. Então, tudo bem, não tem nenhum problema você ter colocado isso aí. Você não vai perder. Mas agora ele não vai ser tão útil para você, por exemplo, no teste. Tá bom. Tá bom. A não ser que você queira testar, por exemplo, hospedagem. Você acha que isso aqui é razoável? Sabe esse tipo de coisa? Por exemplo, esse tipo de hotel para você é suficiente?
Porque isso às vezes é bom, sabe? Para o cara depois falar, putz, olha, o cara gostava de... Por exemplo, contando uma experiência, eu não me importo com lugar simples desde que ele esteja limpo, né? A Isa, ela gosta de lugar simples, mas ela também é mais ou menos. Ele tem que estar limpo, mas não é tão simples assim, não dá, sabe? Então, assim, é diferente a expectativa, entendeu? Então, por exemplo, se você mostra uma foto, eu vou dizer, tá bom para mim. Aí, se você mostrar, ela fala, não, assim, não dá para mim não, sabe? São duas pessoas que viajam juntas, mas, por exemplo, eu tenho uma visão do lugar que a gente ficou e ela tem outra completamente diferente. Por exemplo, teve um que eu falei, nossa, eu não gostei muito, achei ele meio ruim. Ela falou, isso aqui é uma espelunca, eu não vou ficar nunca mais nesse lugar, entendeu? Para mim não foi tanto assim, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Enfim, entendi o que você falou. O meu desafio é que não necessariamente eu vou atender o que ele quer, entendeu? Porque o que eu quero é fazer provocações. Eu quero que ele se incomode com que não vai ficar num hotel 5 estrelas. Não, então talvez você não queira testar isso. Então talvez você não queira testar isso, entendeu? Talvez a tua questão seja experiência mesmo, entendeu? Então, você não quer testar que tipo de hospedagem, você quer testar como é que ele, sei lá, se o roteiro, se aquilo que você apresenta como experiência valeu para ele, entendeu? Então, talvez você não queira testar hospedagem. Sim. Entendeu? Sim, ou talvez você diga de hospedagem e fale assim, olha, a hospedagem é numa casa, por exemplo, eu já fui em várias viagens e falei assim, a hospedagem é em casa de pescador. Eu sei que é uma casa de pescador, então eu já vou sabendo que é uma casa de pescador. Você vai dizer, a hospedagem é numa casa de um produtor rural. Eu já vou sabendo que a hospedagem é numa casa de produtor rural, porque esse é o propósito da viagem. Né? Você não precisa testar, mas você precisa dizer, né? Para o cara não ir achando... Exato. Não, essa parte do match que eu falei, né? Clareza sobre o cliente e a experiência. Tipo, tem que dar match, senão tem que dar match. Não faz sentido nenhum para ninguém. Tá? Sim, não claro. Estou querendo vender a qualquer custo, né? Não é vender a qualquer custo. Eu quero que as pessoas queiram viver essa experiência e ter clareza para não viver. Exato. Tá bom. Tá bom, mas eu entendi que essa estrutura é para estar aí, mas que não é um momento que eu vou talvez você não vai usar muito. Que eu queira testar alguma coisa. Tá bom. Desculpa, eu vou parar de falar, porque eu falei um monte e eu não quero que a Glaucia fique sem o tempo dela também. Desculpa, Glaucia, que eram coisas acumuladas de várias mentorias que eu tinha aqui. Obrigada, amor. Nada, meu amor. Vai lá, Glaucinha, o que você Eu tô achando ótimo, na verdade, porque eu percebi que tinha algumas coisas aí que eu não estava fazendo também 100% como era, assim. Eu acho que é até mais simples do que a gente estava fazendo, mais no caso, simples. Né? Isso eu observei a gente fez também. todo aquele planejamento ali, né, dos objetivos estratégicos, a gente colocou como se fosse, tipo assim, o que a gente precisa minimamente para rodar um ano. É como se fosse assim, para fazer o piloto e mais alguns pilotos, né? Sei lá, o teu teste foi assim, uau! Sabe, o teu teste é super, 1 ano testando, falei, cara, é incrível, é excelente. Assim, é puxado, né? Não é não? Sim. Não, mas é interessante, porque não necessariamente precisa ser, né? Então dá para fazer uma coisa mais simples. Sim. E eventualmente esse 1 ano, ser 1 ano realmente de piloto, mas já rodando uma coisa mais concreta, mais pelo menos ganhando alguma coisa, estava indo. Pelo menos ganhando alguma coisa, né, meu? Porque é muito necessário punk. Demais. Nossa. Necessário demais. Quando eu penso nisso, me dá até um... Você tem ideia, quando eu abri a empresa, cara, eu tinha 2 meses para dar certo. Sim. É o que eu tinha para gastar, 2 meses. Não, com certeza. Eu acho que é bem interessante. Até para ter coragem, eventualmente, de, na hora de um piloto, até talvez investir com um pouquinho mais de confiança, né? Total. Porque também é um pouco isso, né? A gente também, quando a gente quer só tatear o negócio, sei lá, a gente acaba não dedicando todo o tempo e todo o investimento, talvez, que fosse necessário para o negócio realmente deslanchar se a gente tivesse feito um teste inicial, né? Sim. Eu sou uma pessoa que eu atropelo um pouco os processos, então é interessante essa visão, né? Porque eu geralmente... Mas você sabe que os que atropelam, eles também movem o mundo, né? Você sabe, né? Os ansiosos movem o mundo, você sabe. Né? Não, tem um lugar ali que ajuda na engrenagem, né? Mas assim... então... Mas eu acho que tem muito valor, mas eu acho que o legal, na verdade, é a gente aprender a fazer as duas coisas também, né? Igual a Jéssica falou, porque também eu acredito muito, igual a Jéssica falou, a gente queria muito, a gente acreditava muito que ia dar certo, a gente foi lá e fez. Eu também acredito que isso tem muito valor, porque também tá ali, teve uma dedicação, o negócio, né?
enfim, e aí, às vezes, até agora, para fazer esse teste de MVP dela, ela já tem alguma coisa testada na concretude, assim, né? Não, que as Então, pessoas acho que ajuda. gostaram, ela já sabe o que elas acharam, o que funcionou, o que não funcionou. Ela tem uma coisa bem melhor, com certeza. Mas ela lá atrás, ela Eu tomei um risco, puta risco. Mas é isso. Não, mas é um pouco isso, que quanto estamos dispostos a correr e o tamanho do risco que a gente está disposto a correr, né? Acho que tem a ver com isso também, né? Sim, legal. Nossa, então, na super, realidade, eu super. não tenho muita dúvida, não. Quer dizer, sei lá, eu tenho um monte, né? Como eu falei segunda-feira lá na mentoria, cada vez eu percebo que eu sei menos, eu tô cada vez mais, tipo, meu Deus do céu. Então, meu amor, você sabe, quando a gente percebe cada vez que a gente percebe que a gente sabe menos, é porque a gente aprendeu mais. Porque pode ser, não, mas eu isso tô é achando claríssimo, instigante. assim. Isso é claríssimo, né? Eu tô achando maravilhoso, assim. Eu não tô me frustrando com perceber isso, não. Na verdade, eu tô achando estimulante, assim. Mas eu dei uma empacada, e aí, gente, eu não sei se é burrice, eu não sei se é falta de inspiração, eu não sei se é falta de inspiração, mas quando a gente chegou em narrativa, na parte de como o seu produto, serviço conta a história do seu propósito, cara, a gente empacou. Aí a gente foi para baixo, aí a gente preencheu todo o resto, a gente fez praticamente quase toda a narrativa, a gente só não fez a parte de linguagem, qual a linguagem e significado das palavras, e essa parte de como o serviço conta a história do meu propósito. E aí eu só quero que você me inspire. Como o serviço conta a história do meu propósito. Olha, quando, por exemplo, eu estava falando com o Carlos Henrique. A gente não conseguiu colocar isso muito... A gente não conseguiu parir essa resposta, assim, sabe? Então, a gente ficou ali, aí a gente foi para as outras coisas, mas não conseguiu finalizar, entendeu? Eu vou te falar um pouco do que o Carlos Henrique me falou, que para mim foi muito inspirador, assim. Ele disse assim, quando ele começou a fazer, quando ele olhou a proposta que ele ia mandar, uma proposta nova para um cliente novo, ele olhou para aquilo e resolveu contar a história do porquê ele queria fazer aquela proposta. E aí ele falou, olha, quando eu penso naquilo que eu acredito, ele falou, eu acredito que a regeneração dentro de uma empresa ela é muito importante. E que regenerar Você lembra que ele contou? Que ele falou que eu quero colocar aqui que eu vou regenerar o sistema de gestão dessa empresa, né? Que a gente vai criar um processo regenerativo de relações aqui dentro dessa empresa. Então, assim, ele falou que o propósito dele qual era? Era criar algo que fosse significativo, uma forma diferente das empresas se relacionarem entre si, né? E com os seus clientes e seus colaboradores. E a partir desse propósito dele, ele criou esse produto, que é o que ele falava assim, então a nossa ideia é fazer isso primeiro, depois isso, depois isso, depois isso. E aí ele foi destrinchando o que ele ia fazer no produto dele. Então, contar a história do porquê você decidiu fazer isso, eu acho que é muito, muito esse lugar, Glau, sabe? Por que você está tão animada com essa consultoria? Por que você acha que é tão legal fazer isso, entendeu? Você acredita em alguma coisa, né? Para ter criado esse produto. Puta, eu acredito que a gente não precisa mais, sei lá, se é um produto de educação, eu acredito que as crianças não precisam sofrer para aprender. Eu acredito que tem um outro lugar do aprendizado, que é um lugar mais feliz, que é um lugar de desenvolvimento, e por isso eu estava muito angustiada com a forma como as minhas crianças aprendiam. E aí eu resolvi montar uma escola que pudesse levar essas crianças a aprenderem na prática, com coisas divertidas, com coisas... Sabe esse tipo de coisa, assim? Assim, eu estava muito angustiada com isso, e aí eu resolvi fazer isso. É meio que isso, sabe? Pensar na prática, assim, o que você... Oi, meu amor. Bonitinho. Não entendi. É mais contar mesmo, né? É porque eu acho que quando a gente tem que linkar, quando começa, porque para linkar com propósito, no final das contas, talvez só escrever o que motivou. Isso. E o porquê, a gente já vai achar o propósito ali no meio, né? Vai achar, porque você vai dizer, por que você resolveu fazer isso? Tem um motivo. A já resolveu fazer isso porque ela largou tudo, porque ela queria uma vida que tivesse mais significado. E aí ela falou, putz, isso funcionou tão bem para mim, eu estou tão feliz que eu quero que outras pessoas vejam isso. E vejam que não precisam de tanta coisa para viver. Que a vida é muito mais do que ter coisas. A vida é viver a vida é experimentar coisas. Então, esse é o propósito dela. E ela faz isso virar uma jornada que
enfim, eu vou começar a chorar porque eu vi essa história acontecer e eu acho isso muito lindo. Parabéns para você. Bonito. E eu tô louca para conhecer, gente, Nossa, Jéssica. A Eu quero Mônica muito. não foi a Mônica não é que viu acontecer, ela foi um ser ativo dessa mudança e ela sabe disso. Ela sabe disso. Que lindo. Ah, Aí testa bem com a mesmo. gente, ó, tá vendo? Manda pra gente ajudar a testar. Nossa. Olha, eu acho que a gente tem que olhar para o nosso, né, aquela MVP final, todo mundo aqui, entendeu? E fazer um Reconnect Eu acho Economy. que o primeiro encontro anual da comunidade de prática vai ter que ser Eu aí. acho que ia ser ótimo. A gente Fechado. começa a comunidade de prática agora e daqui, sei lá, Acho uns ótimo. 6 meses a gente faz o reencontro anual. Ah, não, o encontro semestral. Olha a Mônica querendo vir logo, 6 meses. Querendo vir em 2022 ainda. Não, a pessoa não aguenta o ano. O encontro anual, ela não aguenta o encontro anual. Não, ela tem que ser a gente não aguenta semestral. mais não viajar. Não, eu não aguento mais não viajar. Eu estou nesse momento. Ai, gente, nem me fale nisso. Nossa, mas enfim. Eu falei isso para o meu Aqui marido. está aberto. Linda, linda. Muito bom. Deixa eu só uma coisa aqui, peraí, que eu acho que tinha mais uma coisinha. Deixa eu olhar. Ai, peraí. Tá no tilt aqui. As minhas meninas hoje não estão aqui fazendo bagunça, porque elas foram num passeio da escola que se chama é um projeto, chama Projeto Religiões. A escola delas é laica, né? Então, o que acontece? Elas foram visitar várias religiões. Então, elas foram numa mesquita, elas foram num templo budista, foram no Mosteiro de São Bento hoje. Amanhã elas vão numa igreja católica, vão num terreiro de Umbanda e vão... Que massa! Para conhecer todas as religiões. Para conhecer como elas fazem. Bacana. É muito legal. Muito legal. Né? Que muito legal, né? Eu acho lindo esses projetos, acho demais. É demais, né, gente? Eu adoro também. Você sabe que Pai, desculpa, não, ia sair da... Você tá levando a gente para outro lugar, amor. Desculpa, foi mal. Amor, agora eu tô ocupada, minha filha, eu tô quase acabando. Então, na parte lá de governança, porque o que acontece? Eu acho que eu tinha perdido a informação de que tinha mudado um pouquinho o quadro, e aí a gente tinha preenchido o inicial. Aí, quando foi na segunda-feira, eu tirei essa dúvida com a Mel, porque na verdade eu estava tirando uma dúvida com ela e ela apresentou um quadro e eu tinha feito outro. Entendi. Aí a gente acrescentou, né? Só que, assim, é uma dúvida bem básica, assim, esse entendendo a atenção, entendendo a tomada de decisão, entendendo os papéis, entendendo os círculos, a gente vai perguntar, como facilitador, porque no caso, assim, eu estou facilitando, eu e Lu, a gente está meio que fazendo uma coisa do tipo, facilitando e sendo empreendedor ao mesmo tempo, sabe? Sim. Uhum. Mas pensando como facilitador, né? Tá. Ele tá... Isso que você vai fazer uma pergunta genérica, tipo, o que você entende por tensão? Ou tipo, quais são as tensões? Quais são essas perguntas? Não, eu perguntaria. O que a gente levantou foi assim: no começo a gente estava querendo falar de governança, os tipos de governança e tudo mais. Eu falei, gente, isso aqui não é um planejamento. Isso aqui é uma prototipagem. Então, o que a gente fez? Bom, o que a gente vai facilitar? A gente vai facilitar? Não, a gente vai provocar que existem formas diferentes de se criar uma governança de uma empresa. E aí a gente pode até falar, vamos mostrar aquele quadrinho da governança, mostrar que tem outras maneiras de fazer isso, mas a ideia é instigar esse cara a pensar nisso quando ele for para o planejamento, se ele quiser mudar isso. Mas aí, para mudar isso, é muito grande. Essa coisa de entendendo a atenção, a gente colocou lá mais para os facilitadores, para vocês olharem, entenderem um pouco, por exemplo, você explicar para ele, falar assim, olha, você pode, por exemplo, organizar a sua governança por círculos, né? Você pode criar processos diferentes de tomada de decisão, como, por exemplo, por consentimento, né? Você fazer uma tomada de decisão holocrática, que é essa que você fala assim, você vai fazer rodadas, e uma rodada qual é a tua tensão sobre esse projeto. Então, tensão é o quê? Tem alguma coisa aí que te causa algum desconforto, ou que isso é tensão para eles, né? A gente fala tensão, não, alguma coisa está errada. Não é que está errada. Pode ser uma coisa que te causa desconforto.
Então, que você vai trazer para que seja solucionada, vamos dizer, e que você possa dizer se aceita ou não aceita, ou se isso é bom ou não é bom, ou a gente tem que melhorar a proposta para que ela possa ser aceita, né? Então, para mim, é mais nesse lugar, sabe, Glaucia? Porque, assim, você pegar um cara e você provocar, eu acho necessário. Porque se a gente estivesse tentando criar uma coisa de economia, sem sequer provocar alguma coisa sobre governança, era muita falta de, sabe, falta de, como é que é dizer, de lugar de fala, entendeu? Então, a gente precisava provocar de alguma forma, né? Mas, ao mesmo tempo, você se propor a facilitar esse processo, eu não acho que seja nosso papel e nem nesse momento é o momento. Porque a gente está, na verdade, modelando um projeto. Isso aí é algo que vai entrar no planejamento de uma empresa ou depois na governança da empresa, que ainda é posterior ao planejamento, né? Então, assim, eu acho que... Fala. Posso só, acho que pensando nisso, que eu entendo, concordo 100%, até porque cada um desses modelos é um mundo, mas acho que poderia ser interessante como facilitador fazer essa provocação das perguntas, para você como facilitador entender como ele vê, e se depois você quiser trazer, tá bom, olha, entendendo como você vê isso, né, seja como ele vê, seja como é a intenção, né, tipo, o que ele entende por tensão, o que ele entende por o que ele falou, como ele gostaria de tomar decisão, isso, né? Isso. Pode ajudar a compreender como ele vê e qual que é a intenção dele, para depois até propor, né, um modelo lá na frente. E acho bacana fazer essas perguntas de provocação, Sim. Seja para ele poder refletir, seja para você como facilitador poder entender né? Porque uma coisa é a fala, outra coisa é na realidade, sim, né? Sim, na prática. Na prática. Até para você poder depois, de repente, sugerir, né, um modelo ou querer trabalhar. Acho que é interessante para os dois lados, seja para ele refletir, seja para o facilitador entender. Sim, Ou então até perguntar legal, mesmo. Entendi. Até perguntar, sei lá, como é que ele, o que é governança para ele, né? Quando eu falo governança, o que você entende? Porque eu acho que isso é muito legal de a gente falar. Que foi uma dúvida até que a Glaucia trouxe. Ela falou, governança para mim é um negócio tão chato, tão grande. E eu falo, putz, legal. Se eu pergunto isso para ele, ele diz isso para mim, eu falo, bom, é que governança tem a ver exatamente com isso, isso e isso. E aí você explica para ele e provoca, né? Falou, olha, eu não estou aqui para questionar a governança, nem nada disso, mas para trazer para você outras coisas que existem e acho rico. Possibilidades, né? Acho rico. Tá. Não, tudo bem. É porque eu acho que é mais porque a gente vai vendo os post-its, a gente entra numa muito de tipo, quero preencher, né? Sim. Quero responder. Não, e para a gente foi muito uma sugestão, né? Não necessariamente você vai usar isso, talvez você mude. Você vai falar, não, eu não me sinto confortável de fazer essa pergunta, eu vou trocar. Sim. Porque, assim, vocês têm toda essa liberdade, eu acho, sabe? Mas eu entendo super sua vontade. Eu sou uma pessoa que eu preciso preencher todos os quadradinhos, senão eu não fico satisfeita. Não, pois é, eu entro um pouco nessa também, mas, por outro lado, o que eu tenho aprendido muito durante essa jornada é realmente tratar esse processo como uma coisa realmente viva e que não necessariamente o que a Jéssica preencheu é o que eu preciso preencher, Exato, que é o que as outras pessoas precisam preencher, porque aí cada um vai ter um tipo de produto ou serviço, cada um vai ter um tipo de jeito de tocar e de abordagem para as coisas, né? Tem que fazer sentido para você, né, Glau? Eu estou achando muito legal, estou achando muito libertador, assim, mesmo. Eu até comentei umas semanas atrás assim, que eu estou achando um processo super de cura, de alguma forma, porque, olha, agora não, meu amor, por favor. Porque tem uma coisa de você realmente entender, né? Tipo, que tá tudo bem não fazer com todos os quadradinhos preenchidos, com todas aquelas lacunas tiradas. Sim, é de cura, foi de cura para mim também. Porque... então dá uma liberdade, eu e Lu, a gente conversa muito isso, assim, é uma liberdade, tem muita liberdade, mas contornada com essa autorresponsabilidade que eu acho fenomenal. Acho que se a gente fosse mais autorresponsável, o mundo não estava do jeito que está, né? É outra coisa, assim. Então, eu estou achando muito interessante. E só que aí, nesse mesmo lugar, é onde eu falo, gente, sem nada, né? Sem nada, tava tudo tipo, sacode a cabeça e deixa o negócio cair, reorganizando de novo, porque
toda hora que você chega nesse momento que você fala, não, tá bom, não tem que preencher, ou não é exatamente assim, ou não é tão rígido, né? Aí você fala, estou pensando tudo errado, aí tem que rebobinar e voltar de novo para se dar essa liberdade também, né? De se permitir, né? Sei lá, essa liberdade, assim. Então, eu estou achando, enfim, super desafiador, mas bem bonito. A construção está sendo bem legal. Eu também, para a gente está sendo muito especial, assim, essa jornada toda, assim. Eu nem acredito que amanhã é o último dia. Ai, gente, nem eu. Eu falei na segunda-feira que eu tô com dor da última semana, sabe? Tipo, dor de finitude, mas não vai ser até por... Não vai ser, eu acho que agora a gente engata a comunidade de prática e vamos continuar se encontrando aí, né? Não, eu já tenho programado semana que vem com a Cláudia para continuar, porque a gente não conseguiu terminar. Assim, para mim não terminou, não vai terminar. Não, e a gente vai deixar o WhatsApp aberto para a gente poder continuar marcando as coisas, os encontros, e fazer um passo, assim, amanhã a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sabe? Qual vai ser o pulso que a gente quer dar para esses encontros? Como é que a gente pode fazer isso funcionar? Como é que a gente pode compartilhar agora essas experiências que vocês tiveram, sabe? Porque a gente foi compartilhando as dúvidas, mas a gente não viu uma experiência inteira para você contar, por exemplo, como é que foi a tua experiência, qual foi o produto que você desenvolveu e o que isso trouxe, entendeu? E, enfim, a gente tem umas surpresinhas para amanhã. Legal. É verdade, isso é super legal, né? Se a gente, cada um de nós poder ter um espaço para apresentar. Que eu acho que a primeira coisa da comunidade de prática deveria ser isso, assim. As apresentações, as pessoas contando um pouquinho, mostrando. Legal. Super legal. Eu e a Luciana, a gente estava conversando isso, assim, que... Enfim, inclusive essa última semana para a Lu nem está sendo tão legal, ela está super chateada, porque além dela ter pegado um trabalho que é super legal, enfim, e aí por isso que ela não vai, talvez não vai poder participar amanhã, a filha dela hoje ainda ficou doente, então ela acabou que, assim, ela se enrolou na última semana, enfim, aí a gente até tinha um encontro hoje que a gente não conseguiu fazer, e aí eu até falei, não, Lu, mas fica tranquila, porque a gente vai continuar com a comunidade de prática e a gente pode continuar se encontrando independente para fechar o projeto, e enfim. Mas o que a gente estava falando era justamente isso, assim, que como seria um pouco a avaliação dos nossos projetos, entendeu? Porque a gente sentiu um pouco essa necessidade de repente, ver com vocês... sei lá, se vocês podiam, se a gente entregaria os projetos para vocês darem uma olhada e darem uma devolutiva para a gente do tipo, isso aqui tá legal, isso aqui talvez vocês devessem pensar isso, ou se, não sei, talvez ser uma apresentação e aí todo mundo palpitar de alguma forma, mas eu acho que, assim, ter esse projeto avaliado de alguma maneira, ou por uma apresentação, ou por um olhar de vocês individual para cada um, eu acho que pode ser muito rico para a gente, sabe? Sim. Não, a gente vai ter, a gente vai ter. Projeto, ter cada projeto olhado como um todo, assim, sim. para ver se os links estão sendo feitos de uma maneira coerente, sei lá. A gente tem duas coisas, assim, né? Uma é essa avaliação, a avaliação, na verdade, assim, é mais uma avaliação, uma apreciação e uma que bom, que tal e que pena, a gente fala, né? Que é o que pode melhorar, o que já está ótimo e sugestões. E o outro é a autoavaliação mesmo, né? Como é que você se avalia no processo, como é que você se sente, porque, assim, muito mais do que eu dizer se vocês estão prontos, são vocês dizerem, sim, eu estou pronto, eu quero testar, vou experimentar, estou bem, vou lá, sabe? Para a gente isso também é muito importante, que é um pouco da autorresponsabilidade, sabe, de cada um. A gente acredita muito nisso, assim. Então, acho que são esses dois processos. É lindo, né? Mas é muito engraçado, porque a minha filha está numa escola e a escola tem uma pegada mais de uma educação um pouco mais, sei lá, progressista, não sei como é que a gente chama exatamente, uma coisa, sei lá, de um mundo mais novo, eu acho. E meus filhos, né? E aí eles têm a autoavaliação. Eles fazem a autoavaliação todo desde dia, sempre. do dia. Eles, desde o 5º ano. O Joaquim, porque o Joaquim ainda está... Joaquim não. Ele ainda não, porque ele ainda está menorzinho. Mas, assim, eles fazem o próprio planejamento do dia, e aí eles fazem a autoavaliação no final do dia. E aí é muito engraçado, é a mãe aqui pedindo para, tipo, ser avaliado o projeto, né? Porque tipo, eu tava a vida inteira acostumada a fazer a prova. No final, a avaliação. Olha aí, me dá uma nota. Me dá uma nota. É isso. Se eu acho que tá bom ou não tá, pouco importa, né? O que importa é a nota que a tia vai dar, entendeu? Então, assim, é interessante realmente para reeducar a gente também, né?
a ter esse... Enfim, porque a história da autorresponsabilidade e tal, ela é muito bonita, mas ela, na prática, a gente não sabe muito fazer, né? Lidar com ela, assim, em todas as esferas. Mas eu acho né? assim, a gente pode ter os dois caminhos, né? Que são importantes, né? A gente, sei lá, do mesmo jeito que você olha e fala, que bom, ó, tá ótimo, isso aqui tá ótimo, isso aqui você podia trabalhar um pouquinho mais, eu acho, né? Mas é tudo, é o que a gente diz, assim, o mundo hoje não é mais o certo e o errado, né? A gente tem muitos caminhos, muitas aberturas, e eu acredito muito nessa coisa também da gente se avaliar, porque, assim, quantas vezes eu já tive coisas que eu fiz e eu falei, cara, não tô pronta para aplicar isso aqui, eu não tô, sabe? Tipo, vou ter que fazer alguma outra coisa, sabe? Então, já aconteceu, pode acontecer. Ou a gente dizer, não, tô pronta, tô segura, vamos lá. Assim, não é para saber tudo, também não é um milagre, não, mas assim, tô pronta, vou experimentar e vamos lá, sabe? Então, assim, são essas duas coisas que eu acho que tem que andar juntas, assim. Uma é a gente se avaliar e estar preparado para ir em frente, outra é, assim, mais pessoas olharem para o que a gente fez e falarem, olha, isso tá legal, isso tá bom, né? Enfim, mas boa ter um essa feedback, dica. né? Porque também a gente não consegue olhar tudo, né? A gente não consegue, tipo, olhar o todo, né? Sempre alguém vai apontar alguma coisa que a gente não enxergou, né? Sim, isso é muito bom. Muito bem, meus amorinhos. Nossa, delícia. Não tenho mais Obrigada, dúvidas, não. amor. Obrigada a vocês, Cláudia. meus amores. Foi muito bom, muito Obrigada, rica Jéssica. Obrigada, essa Mônica. mentoria. Muito bom, adorei. Um beijo. Um beijo grande. Eu vou até amanhã, meus jantar amores. agora. Meu jantar tá aqui. Ai, que Tá aqui. delícia! Ai, que delícia! Deu até fome. Ai, que bonitinho, gente, tudo arrumadinho, olha. Que olha. bonito. Ela já está fazendo propaganda, entendeu? Da comida, do pratinho. Batata, cenoura, beterraba salada e um arrozinho tipo quinoa. Ai, que delícia! Esse Francesco, olha, vou te contar. É o chefe Fran, pergunta para a Ida do chefe Fran. Delícia. Muito bem. Nossa. Muito bom. Beijo, gente. Beijo, até amores. amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.